13 de dezembro de 2013. Tribunal de Justiça Desportiva define punições para Vasco e Atlético Paranaense após selvageria entre torcedores na última rodada do Brasileirão. Emerson Sheik negocia contrato de 2 anos com o Flamengo e pode deixar o Corinthians. Alex decide continuar no Coritiba e acaba com a esperança de vestir a camisa do Palmeiras no centenário do Verdão. Está chegando a hora! Cuca acerta os últimos detalhes para a estreia do Atlético Mineiro no Mundial de Clubes. Tem também uma entrevista exclusiva com o ponta do SESI ganha tudo na Seleção Brasileira de Vôlei, Murilo. E ainda, confira a história de Rafael Santos, uma grande promessa do Brasil na São Silvestre. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do lamentável confronto entre torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco na última rodada do Brasileirão. A 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou nesta sexta-feira os incidentes que transformaram as arquibancadas da Arena Joinville num campo de batalha. Caracterizado com maior responsabilidade, o Atlético Paranaense, mandante do jogo, foi condenado com a perda de 12 mandos de campo, sendo 6 deles com portões fechados. O clube paranaense também deverá pagar uma multa de R$120 mil. Já o Vasco foi punido com 8 mandos de campo, sendo 4 com portões fechados, além de uma multa de R$80 mil. Celso e Flávio, boa noite. Vocês consideram justas essas punições ou o Atlético Paranaense e o Vasco mereciam mais? E outra coisa, apesar do Atlético ser o mandante, não foi a torcida do Vasco que começou a briga? Pelo que dizem, não deveria ter uma punição, pelo menos talvez equivalente? Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É triste, porque na verdade é uma decisão, para inglês ver, ela é inócua. O Atlético Paranaense estava jogando em Joinville por quê? Justamente porque ele perdeu o mando de jogo por causa de briga de torcida. Aí os clubes falam, não podemos ter prejuízo porque nós não temos vínculos com torcida organizada. Foi divulgado aí que o Vasco da Gama, foi divulgado não, é público e notório, que o Vasco da Gama designou advogados para defender os torcedores, os poucos torcedores, 3 torcedores, que foram presos em Santa Catarina. Então a defesa desses criminosos, porque eles agrediram e sabiam da consciência, tinham a consciência que poderiam matar um torcedor com aquela agressão, uma vez que você está agredindo um outro com uma barra de ferro, com um prego na ponta. E o Vasco simplesmente designou advogado para defendê-los. Uma outra questão também que mostra a relação promíscua entre clube de futebol e torcida organizada é que o Grêmio deu dinheiro para torcedores organizados, mais de R$1 milhão. Quer dizer, isso mostra. Então, se existe uma relação íntima entre torcedor organizado, que vai ao estádio para fazer baderna, e o clube de futebol, sinceramente, Flávio, eu só vejo uma solução: a exclusão do campeonato. Nós já tivemos aí, o Corinthians já perdeu o mando de campo, São Paulo, Atlético Paranaense, Vasco, Palmeiras, todos. Olha. E isso não serviu para coibir a violência. Então, você tem que ser mais radical. Então faz como se fez na Inglaterra. Exclui do torneio, ponto final. Ano que vem não teria Vasco nem Atlético. Acabou, não tem. Fora. Tá fora. Por causa dos problemas que aconteceram no estádio. Não sei se você pensa como eu. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigo do Gazeta Esportiva. Eu acho isso tudo fantochada. Conversa para boi dormir, não o que você falou, a punição, as punições dadas. Tudo conversa mole, é tudo para esquecer o ponto central. Esses marginais tomaram conta do futebol e eles precisam ser excluídos, eles precisam ser banidos, arrebentados, jogados para fora do futebol, como lixo que são. E isso não é feito. Ontem teve uma conversa mole lá no Ministério do Trabalho, conversa fiada, Ministério dos Esportes, desculpe, uma conversa fiada, um papo furado. É muito simples. Ingresso só numerado, está no código do torcedor. É proibido vender ingresso avulso, só com ingresso numerado.
Você só pode comprar 5 no máximo e tem que apresentar documento para fazer isso. Está resolvido o problema. E esses marginais não podem estar juntos. Se juntou, coloca para fora. Aí o clube não vai ter nem como sustentar, porque há claro que há uma ligação promíscua, há políticos juntos, há esquema com os clubes para se fazer pressão. Agora a gente entende... Mas isso aí é coincidência, é tudo lixo igual. Esse tipo de lixo aí tem aqui em todos os times. Então, sim, é lixo. Se você for banir todos, você não vai ter campeonato, porque todos esses lixos são iguais. E, inclusive, o que está caído lá, um teórico coitadinho, é um lixo que caiu, é um lixo incompetente, não sabe nem brigar. Porque não serve para nada. Isso aí é tudo lixo. É o lixo, inclusive a torcida do Palmeiras já falou que vai vingar do Vasco no jogo contra o Atlético Paranaense. É lixo, é tudo junto. É um bando de marginais que se uniu e que os clubes, muito por promiscuidade, muito por medo, por uma série de situações, são bandidos. E bandido é caso de polícia. Deveria haver de cima para baixo uma lei que proíba essa porcaria toda, só venda de ingressos com numerados, como se fosse um teatro, mais do que 5 não pode vender, e esses grupos, onde eles estiverem, vai lá e prende os líderes, acabou. Mas isso não vai acontecer. Então, o resto é tudo conversa mole. Essas punições devem cair, devem diminuir, papo furado, conversa mole. Bom, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é sobre o outro caso que será julgado pelo STJD, que pode colocar a Lusa na Série B. A pergunta é, você acha que a Portuguesa será rebaixada? Sim ou não, Celso? Pois é, eu tinha 100% tinha certeza de que a Portuguesa seria rebaixada. Uma nova questão me faz repensar a ideia. A Portuguesa está ameaçando ir à Justiça Comum. O ano que vem tem Copa do Mundo no Brasil. A gente sabe o que pensa a FIFA a respeito da interferência de um clube na Justiça Comum. Talvez por isso eles fiquem com medo e não rebaixem a Portuguesa. Talvez por isso, mas a Portuguesa já foi condenada em rede social, auditores já deram entrevista. O Paulo Schmidt já veio. Sim, mas não importa, ele reflete o que pensam lá no Rio de Janeiro. O Paulo Schmidt tinha um discurso em 2010, quando o Fluminense foi campeão, hoje tem outro discurso. Então tá tudo armado para cair a coitadinha da Portuguesa, que também tem os seus erros. Errou, foi negligente. Mas, obviamente, se fosse o Flamengo, se fosse o próprio Fluminense, como já aconteceu no passado, o risco de queda não existiria, Flávio. A Portuguesa será rebaixada porque foi feita uma grande armação. Ouça bem o que eu estou falando. Foi feita uma grande mutreta, uma grande armação. Ok? Eu não sei quem é o bandido, quantos são os bandidos, mas isso pode ter vindo de qualquer lugar. Do advogado que a Portuguesa contratou, de alguém dentro da própria Portuguesa, da Federação, da CBF. É uma grande armação e a Portuguesa está lá por acaso. Se fosse o Criciúma, a Ponte Preta também ia ferrar. É que o Fluminense tem que ganhar o título de trimutreta. Então esse é o esquema. Então não será um julgamento honesto, vai ser um julgamento montado, armado. Com relação a isso de justiça comum, vale para Burkina Faso. Para o Brasil, não. O Brasil já cansou de ter time entrando em justiça comum e a FIFA nunca teve coragem de suspender. O Gama mesmo. Ou seja, a FIFA ela ganha muito dinheiro com o Brasil, ela também é emitida em rolo, então pode fazer o que quiser. O português deve ir às últimas consequências. Mas eu acho que já está tudo armado. Quando tiver a ideia de fazer isso aí, que foi uma ideia, foi bolado, não foi por acaso, não foi um acidente, isso foi pensado. Quando eles pensaram nisso, eles já pensaram em tudo que poderia acontecer. Eu acho que a Portuguesa foi escolhida porque ela estava lá na linha de tiro. Nada contra a Portuguesa, e sim a favor do Fluminense. Olha, só falar de um protesto que vai acontecer amanhã. Recebemos o e-mail do Lucas Lume de Almeida. Essa semana repercutiu muito o assunto sobre o STJD querer rebaixar a Associação Portuguesa de Desportos e salvar o Fluminense da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer um protesto amanhã, sábado, dia 14, no saguão do MASP, na Avenida Paulista, vai parar o trânsito na Paulista, às 3 da tarde. Seria interessante se a emissora cobrisse uma reportagem, participasse do protesto com torcedores, e serão torcedores não só lusitanos, mas torcedores de todos os clubes paulistas que são contra essa ridícula atitude da CBF e do STJD. E ele agradece aqui. Então, está dado o recado, amanhã haverá esse protesto lá no MASP, às 3 horas da tarde, contra o rebaixamento da Portuguesa. O que você falou, Barbosa? Ok, dia 12 de dezembro, a torcida do Boca Juniors comemora o Dia do Clube na Argentina. E assim como no ano passado, a festa não acabou bem. A festa na principal avenida da capital argentina acontecia sem maiores incidentes, até que um grupo resolveu subir no teto de um restaurante. Olha a ideia, né? A polícia de choque foi tirá-los de lá e a confusão começou.
De um lado, os policiais atiravam bombas de gás, enquanto do outro, a torcida do Boca respondia atirando pedras, paus e garrafas. Tudo gente boa. Pelo menos 2 torcedores e 5 policiais ficaram feridos nessa confusão. No ano passado, a festa dos torcedores também teve bagunça, confusão e incidentes mais graves, já que lojas foram invadidas, saqueadas e torcedores foram presos. E timinho, hein, Celso? Não, esse aí, ela 12, ela consegue ser Pelé de torcida marginal. Essa é pior que as daqui. Vai. Ela é mais aprimorada, vamos dizer assim. Eles têm confronto entre eles se matam pelo butim, que é enorme lá. Eles, inclusive, eles saqueiam toda a região, os flanelinhas são deles. A gente trouxe uma vez no Troféu Mesa Redonda, no Mesa Redonda, no programa Mesa Redonda, um jornalista escreveu um livro sobre isso e tal. Isso é uma bandidagem de altíssimo nível. Só que eles têm acesso, inclusive, no Palácio do Governo e tal. É bandido, se bem que os daqui também tem, né? Tem torcida uniformizada que colocou senador no poder, então também... É a mesma coisa. Mas é lixo, é bandido também, é lixarado. Não, é algo grave, muito grave que acontece na Argentina, talvez até mais grave do que acontece no Brasil, você tem razão. É que o argentino ele é mais briguento, vamos dizer assim, mas é a mesma porcaria, é lixo igual. E tem a foto do Papa ali, pô, você viu? Pelo amor de Deus, pô, os caras tá louco. O Papa que é torcedor do São Lourenço. Mas não atira pedra em ninguém, não joga atira, nada. claro que não. Bom, aconteceu ontem à noite na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, o sorteio que definiu os grupos da Taça Libertadores 2014. A primeira fase começa no dia 21 de janeiro e na grande final será decidida em 2 jogos marcados para os dias 6 e 13 de agosto. No grupo 1 estão Vélez Sarsfield da Argentina, o segundo colocado do campeonato boliviano, que será ou The Strongest ou São José, o primeiro colocado do Peru, que pode ser a equipe do Garcilaso ou a do Universitário, e o ganhador do confronto entre Sporting Cristal do Peru e Atlético Paranaense. No grupo 2 ficaram União Espanhola do Chile, o terceiro colocado da Argentina, que pode ser tanto São Lourenço quanto Lanús, o Independiente José Terán do Equador e quem ganhar a partida entre Botafogo e Deportivo Quito do Equador. Foram sorteados para a chave 3 o Cerro Porteño do Paraguai, o Higgins do Chile, o Deportivo Cali da Colômbia e o ganhador do jogo 4 entre Caracas da Venezuela ou Lanús da Argentina diante do River Plate. No grupo 4 estão Atlético Mineiro, Nacional do Paraguai, Zamora da Venezuela e o vencedor do jogo 5 entre Monarcas Morelia do México e Independiente Santa Fé da Colômbia. Para o grupo 5 foram colocados Cruzeiro, Defensor do Uruguai, o segundo colocado do Peru, que pode ser a equipe do Garcilaso ou a do Universitário, e o vencedor do jogo 3, que sairá da partida entre o terceiro colocado do campeonato chileno e o Guarani do Paraguai. No grupo 6 estão News da Argentina, Grêmio, Atlético Nacional da Colômbia e o ganhador do jogo 6 entre Nacional do Uruguai e Oriente Petroleiro da Bolívia. Na chave 7, ficaram Bolívar da Bolívia, Flamengo, Emelec do Equador e León do México. No grupo 8 estão Peñarol do Uruguai, Arsenal da Argentina, Anzoátegui da Venezuela e Santos Laguna do México. Bom, me parece, num primeiro momento, uma Libertadores mais fácil que as edições anteriores. Agora, facilidade não vai ter o Grêmio, que caiu num grupo complicado. Eu digo que o grupo do Grêmio é complicado, do Flamengo mais ou menos. Os demais brasileiros se deram muito bem nesse sorteio, Flávio. É que é difícil a gente saber o que vem, né, do outro lado, porque são times com pouca expressão, dependendo, a gente nunca sabe direito quem é. Essa primeira fase normalmente é mais ou menos tranquila. Realmente o grupo do Grêmio é o mais chatinho deles. Eu tive uma notícia, que coisa boa, cara. Tem coisas que, né, a gente tem que parabenizar o cara. O advogado da Portuguesa, né, aquele que comunicou, não comunicou. Por telefone. Ele é um cara tão prestigiado que ele vai para a Suíça agora. Ele vai defender um atleta na UADA, vai passar uns dias na Suíça e vai aproveitar para esticar e passar uns dias em Londres com a família, até para sair um pouquinho dessa pressão e tal. Tem algumas pessoas que são privilegiadas. Parabéns a ele, é um cara, né, claro, que tem um privilégio. Não é qualquer um que vai assim, de uma hora para outra para a Suíça, para Londres. Bacana, legal. Outra coisa que a gente está falando de Libertadores, me lembro da Copa Sul-Americana, Jorginho não é mais o técnico da Ponte Preta. Ele anunciou hoje em entrevista coletiva que está deixando o clube. Na verdade, o custo do Jorginho ficou muito elevado com a Ponte Preta na segunda divisão. Não dava para a Ponte manter o Jorginho. Vários jogadores
que custam mais caro, infelizmente terão que sair, porque a Ponte foi rebaixada. E não é nem... O trabalho do Jorginho foi muito elogiado pela direção da Ponte, mas alguns jogadores importantes e o próprio Jorginho tiveram que sair porque o dinheiro vai diminuir muito, né? Segunda divisão. Então, infelizmente, a Ponte vai ter que vir com um time mais modesto. O Campeonato Paulista não tem muita importância, deve jogar com a base só para não cair e se preparar legal para a Série B. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem o último Mesa Redonda ao vivo de 2013. Nós vamos debater muito a questão do tribunal poder decidir o Campeonato Brasileiro de 2013, mas você fique esperto porque o programa Mesa Redonda vai ser mais curtinho, apenas 1 hora de duração, porque a partir das 10h30 você assiste à 10ª edição do Troféu Mesa Redonda, a festa mais emocionante do futebol brasileiro. Flávio? Imperdível. Ah, mas é mesmo, a gente fica meio bobão, né, com o Troféu Mesa Redonda, é verdade. Foi demais, olha, momentos de extrema emoção. No caso da Michele, meu e da nossa produção, pessoal, é normal que a gente se emocione, é um trabalho de ano inteiro e tal. Mas a reação dos atletas, a reação de alguns profissionais importantes, cara, você se prepare que você vai se emocionar. Eu acho que pode até chorar durante a edição. Foi muito legal. E foi um troféu maravilhoso, com grandes atletas, com grandes nomes. Foi bem bacana, né, Michele? Queria só acrescentar mais uma coisa. Além de emocionante, uma festa muito bonita. Para mim, a mais bonita de todas. Obrigada, Celso. Ele colocou isso, falando que foi a festa mais bonita do... Mas com todo respeito, realmente. Né? A nossa festa, realmente, a equipe está de parabéns. Os atletas gostam muito, o pessoal gosta Parabéns. muito. Temos festas bacanas aqui no Brasil, mas a nossa, com toda a modéstia, tem se destacado. Ó, falar aqui, mandar um abraço, parabéns para o Primo Ribeiro, Rosquinha, que, né, trabalhou muito, o Guilherme Camarda, a Jalce, o Caio, a Amanda e a Fátima Rogério. Porque no outro dia a gente falou de toda a equipe e tal, não falou do Primo, do Guilherme, da Jalce. Beijo, vocês são fundamentais, excepcionais, maravilhosos. Eu e o Flávio somos a cereja do bolo. Falando no Troféu Mesa Redonda, quem foi que você olhou? Esse ano nós tivemos boa presença de equipes do Sul na premiação. Quem também esteve por aqui foi o primeiro reforço do São Paulo para 2014, o lateral direito Luiz Ricardo. Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Nova casa, novo time, novos pensamentos. Você já praticamente anunciava aqui poucas horas antes de acertar com o São Paulo, agora é definitivo. E imaginar o que para 2014? De cara você já sabe, é para resolver um problema que o São Paulo há muitos anos tenta, que é o da ala direita. Agora é oficial. A gente entendia que aquele momento que a gente estava passando, as coisas não poderiam ser esclarecidas como deveria. Mas tudo deu certo, graças a Deus. E agora vamos curtir as férias, né? Mas já com expectativa de um ano bastante promissor. E você chegou num bom momento, porque o Ceni confirmou presença, Muricy mais 2 desses 3 anos com você pelo menos. E continua a mesma gestão no São Paulo, porque a situação vencerá as eleições também. Tudo encaminhando para aquele momento que você sempre procurou na carreira, Luiz? Sem dúvida nenhuma. Segundo o Rogério, já foi falado que o São Paulo não fez um bom campeonato esse ano. E para o ano que vem realmente vai ter algumas mudanças. E eu vou ter também passar por elas. Grêmio, o que você fala para 2014? É brasileiro na Libertadores da América? Acho que é um ano muito importante para o Grêmio, né, em si. Eu acho que a torcida também o clube em si está precisando de um título, né? Faz tempo que não conquista. E nós, jogadores, estamos com esse intuito, estamos comprando essa briga para conquistar pelo menos um título ano que vem. Temos várias competições, temos Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Gauchão. Então, algum título a ter que buscar. Eu acho que tem um ano muito brilhante pela frente. Mancini, mais uma Libertadores para você, não é novidade. Para quem chegou com o Paulista de Jundiaí, agora tem uma estrutura bem melhor. O que você diz para essa temporada de 2014 com o Furacão? Olha, a gente está muito satisfeito, né? Porque não foi fácil, né? O Atlético vinha num momento muito difícil no campeonato, a gente conseguiu reabilitar a equipe, chegamos a Libertadores, né? Em terceiro lugar, chegamos à final da Copa do Brasil também, então foi um ano vitorioso, a gente está muito contente, vou para a minha segunda Libertadores, isso é muito bom. Eu quero saber uma coisa aqui, esse moço aqui, ele vai te ajudar de que maneira nesse trabalho que você vai ter
na Libertadores para o ano que vem. Você pode contar com ele ou não? Eu tenho que contar com ele. Marcelo é um cara que, no nosso ataque, junto com o Ederson, foi responsável aí pelas melhores jogadas, as melhores assistências, fez muitos gols também. Espero que no ano que vem a gente esteja junto. E aí? Depende do presidente, né? A minha vontade é de ficar, mas é o presidente que dá a palavra final. Isso significa que tem muita gente de olho em você, né? É o que sai na internet, né? A mim não chegou nada, mas fico feliz por saber que tem alguns times interessados, mas a minha vontade é de permanecer. Feliz 2014, parabéns pelo título de campeão do Brasil e pela campanha, que a gente sabe como é difícil chegar a um título e toda aquela mudança que aconteceu na sua carreira, saiu de São Paulo, foi para o Rio, foi para Minas. Exato, essa mudança de estado aí é sempre, no começo é difícil a adaptação, mas graças a Deus, como no Rio, como em Belo Horizonte, consegui me adaptar o mais rápido possível e esse ano aí, sem sombra de dúvida, foi um ano só de bênção, de glória e de conquista aí, individuais aí, mas o título aí veio merecido também esse brasileiro. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, eu vou acertar as contas aqui com o Flávio, com o Celso Cardoso. Daqui a pouquinho, a Alemanha decide construir própria base para a Copa no Brasil. E uma entrevista exclusiva com o Murilo do vôlei. Fique com a gente. Copa do Mundo, a FIFA disponibilizou vários centros de treinamentos e hotéis em todo o Brasil para que as seleções escolhessem onde se concentrariam para o principal torneio de futebol do planeta. Mas nenhum agradou em cheio a seleção da Alemanha, que vai colocar o próprio dinheiro para construir uma base ideal. À primeira vista, pode parecer um projeto de mais um resort paradisíaco no litoral brasileiro. No entanto, estamos falando do Campo Bahia, o quartel-general germânico para a Copa do Mundo. Na manhã de hoje, a Federação Alemã de Futebol deu um passo à frente dos adversários, anunciando a construção do próprio centro de treinamento a 30 quilômetros de Porto Seguro, na Bahia. Com a ajuda financeira de investidores, o local de concentração contará com 65 salas e terá a atmosfera de uma vila, proporcionando a máxima tranquilidade para os comandados de Joachim Löw. O ambiente é muito importante durante um torneio e a sensação de confinamento deve ser evitada a todo custo. A atmosfera do grupo deve ser positiva e a acomodação é muito importante para isso. Quando você leva mais de 3 horas para chegar ao aeroporto por causa do trânsito, as coisas se tornam desgastantes. E é isso que queremos prevenir, afirmou o ex-jogador Oliver Bierhoff, coordenador técnico da seleção alemã. Ainda valorizando a questão da distância, um campo de treinamento será construído a menos de 1 quilômetro do complexo de acomodações. Pelo Grupo G, a Alemanha estreia no Mundial em Salvador, contra Portugal. A segunda partida será contra a Gana, em Fortaleza. Já o terceiro e último jogo da primeira fase será em Recife, contra os Estados Unidos. Muito boa ideia, foi muito legal. A estratégia, pelo que a gente viu aí, né? Bahia, aí ela vai jogar em Fortaleza e depois em Recife, ela está naquela região. Queria um local aí e tinha um local que agradou a Alemanha. Só que a Suíça já tinha feito a reserva. No mais, tem lugares bacanas. Poxa, essa é uma região bonita pra caramba do Brasil. Mas não do jeito que acomodasse e desse privacidade à seleção. Esse local, para ter acesso, você precisa de uma balsa. Depois que a Alemanha for embora, ela vai deixar esse local. Ela vai fazer uma doação para o clube, para uma agremiação, para o governo da Bahia, não sei. Mas eles vão fazer isso. E eu não vejo mal nenhum, não. Eu acho que você tem que cuidar de você da melhor maneira possível. É a Praia de Santo André. Olha, o Brasil vai ganhar alguma coisa com a Copa. Pois é. Não, o Brasil, o governo brasileiro não faz, mas os alemães fazem, é isso, gente? Essa Praia de Santo André, ela é lindíssima, não dá para você fazer qualquer tranqueira, vai ser um negócio caprichado. Eu acho bem legal. Muita gente torce o nariz, eu acho que está certo. Muito legal. Tem muita gente se encomendassem para fazer aquilo. Tem muita gente que se dói, que arrogância. Para mim isso chama profissionalismo, planejamento. O futebol da Alemanha hoje é uma potência. Desculpe, Celso. E
provavelmente vai ficar mais barato fazer e usar do que se fosse usar uma hospedagem terceirizada e que não estaria tão adaptada. E aí tem a questão do trânsito, a distância, porque a Copa do Mundo não foi pensada do ponto de vista de facilitar o transporte, você chegar de um lugar a outro. Definitivamente não, ninguém pensou nisso. E os alemães estão preocupados com isso. E você pode ter certeza que isso vai ter reflexo no rendimento da seleção alemã. Achei realmente muito boa a ideia. Tem muita gente que acredita no discurso que é feito aqui no Brasil. Tem gente que prefere fazer a própria parte. Gente, mas vai dar tempo deles construírem tudo. Claro que vai. Pode ter certeza que vai ficar mais rápido do que vai ser mais rápido do que muito estádio. Mais barato. Quando vier o preço que eles vão pagar, vai entender que vai... Recentemente, nós mostramos uma reportagem com o Fenômeno Ronaldo em que ele falava sobre a experiência no pôquer. Nessa semana, ele participou de um torneio beneficente na República Tcheca em que enfrentou outros astros do mundo dos esportes, entre eles o tenista Rafael Nadal. E nas cartas, quem se deu melhor foi o espanhol. O pôquer cresce mundialmente como um esporte da mente. Atletas de diversas modalidades já se desafiam no mundo do baralho. Nesta quinta-feira, em Praga, capital da República Tcheca, aconteceu um torneio beneficente envolvendo algumas estrelas de diversos esportes. A atividade ocorreu durante uma das etapas do Campeonato Europeu de Pôquer e teve na mesa personalidades como Rafael Nadal, Ronaldo, o ex-jogador ucraniano Andriy Shevchenko e o esquiador italiano Alberto Tomba, a jogadora de hóquei holandesa Fátima Moreira Melo, além do jogador de pôquer profissional Daniel Negreanu. Foi a primeira vez que Nadal se envolveu em um campeonato de pôquer ao vivo e depois de mais de 4 horas de jogo, ele venceu ao bater 2 veteranos, Ronaldo e Negreanu. O prêmio de 100 mil euros foi totalmente destinado a instituições de caridade. Para mim foi realmente uma honra jogar na mesma mesa que o Ronaldo com o Alberto Tomba, com a Fátima. Foi emocionante, nos divertimos e aproveitamos o momento. Jogamos por uma boa causa. Eu tinha as cartas certas e num bom momento ganhei. Ronaldo disputou recentemente o evento das estrelas do Campeonato Brasileiro de Pôquer e não é um estranho nesse tipo de torneio. O maior artilheiro de todas as Copas disse em espanhol não ter trocado futebol pelo pôquer. No ha sido cambio. Eu deixei o futebol, já llevo 3 anos sem jogar. Não foi uma troca. Eu deixei de jogar há 3 anos e o pôquer eu já jogo há muito tempo. Me chamaram para fazer parte dessa comunidade e estou muito feliz. Gosto do ambiente dos torneios. Me gusta muito o ambiente dos torneios. Tudo bem jogar pôquer, mas tira esse bigode, Ronaldo, não tá legal. Hora de falar da São Silvestre, que no dia 31 de dezembro vai mais uma vez fazer a festa de milhares de atletas pelas ruas de São Paulo. E um dos destaques deve ser quem? Celso Cardoso? Não, claro que não. Ele só fala que corre, mas pra valer não. O destaque deve ser Rafael Santos, campeão do Troféu Brasil de Atletismo nos 5.000 metros em 2012 e campeão de 2 maratonas em São Paulo e em Brasília. Veja com o Felipe Sboril. Desde cedo, Rafael Santos correu para ser alguém na vida. Sonhava em ser jogador de futebol, daqueles que fazem sucesso na Europa. E gols geniais. Realmente eu queria ser jogador de futebol. Eu fiz algumas peneiras aqui em São Paulo, fui aqui, fui ali e não deu certo, né? Infelizmente, no atletismo deu muito certo, muito rápido, né? Mas o destino colocou o Rafael nas pistas de corrida e traçou um destino todo especial para ele. Eu sempre tive a ambição de ser um atleta. Sempre, desde criança, eu pratiquei esportes, desde 10, 11 anos, eu sempre pratiquei esportes e sempre tive isso na minha cabeça de ser atleta, independente do esporte, né? Mas como eu queria ser um jogador de futebol no passado, aí não deu certo, aí eu pensei na minha cabeça, eu vou ser um atleta, eu quero ser um atleta, aí eu comecei a praticar atletismo.
E graças a Deus foi dando certo no atletismo e está dando certo. Para o atletismo, ele tem uma velocidade diferenciada, é um atleta de um excelente sprint, dificilmente perde uma prova no seu final. E ele tem, devagar, construído outras qualidades que um atleta também de elite precisa para poder ser diferenciado, para poder vencer grandes provas e chegar ao topo, chegar a um campeonato mundial, Jogos Olímpicos. A vontade de ser jogador de futebol ficou para trás. Agora, Rafael Santos corre atrás de um sonho, vencer a São Silvestre. Eu espero sim ser um dos melhores brasileiros, um dos melhores da prova desse ano na São Silvestre, né? Tem concorrentes fortíssimos, né? Mas eu espero fazer uma estratégia muito boa para mim, para poder pelo menos subir no pódio da São Silvestre. E olha que a preparação não falta, o cara tá dando duro, treina forte todo dia e tem chance de chegar bem no dia 31 de dezembro. Historicamente, se eu buscar as marcas anteriores da prova, ele se colocaria entre os 5 primeiros. A São Silvestre é uma prova tecnicamente difícil, é uma prova que começa muito rápido, tem umas descidas bastante acentuadas que fazem com que o ritmo da prova seja muito intenso no começo. Se tudo der certo, se tudo que a gente ensaiou no dia acontecer, eu acho que ele está sim entre os 5 da prova, é a nossa expectativa. Continue assim, Rafael, correndo para ter um futuro melhor. Quem sabe você não faz bonito e leva a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio da São Silvestre. Vôlei, um dos principais jogadores da seleção brasileira e grande estrela do SESI na Superliga Masculina de Vôlei, o ponta Murilo, vive a expectativa de ser papai nos próximos dias. Também? Como também? Tanta gente vai ser pai no final do ano. Tanta gente, um Murilo aí. Ele conversou com o repórter Adriano Dolfi sobre essa grande mudança na vida dele e também sobre a vitoriosa carreira dentro de quadra. Acompanhe. A gente vai bater um papo agora com um dos maiores jogadores do vôlei brasileiro da atualidade, o ponta Murilo. Murilo, é um prazer estar recebendo você aqui. Atualmente, está se recuperando de uma lesão no ombro, um ano um pouco complicado para você, né, Murilo? Bom, é um prazer estar aqui, batendo um papo com vocês. É um ano complicado, um ano chato, mas um ano que eu havia programado para cuidar do meu ombro, para fazer a cirurgia, mas estou no finalzinho da recuperação, já voltei a jogar e espero daqui para frente evoluir bastante. Em um determinado momento esse ano, você recebeu aquela notícia de que não continuaria aqui no SESI, né? Queria que você falasse desse momento, se causou preocupação e como que foi essa sequência, né? Você recebendo a notícia de que iria continuar, que o SESI queria contar com você aqui para esse ano. Foi um choque para mim, eu meio que fiquei sem saber o que fazer, porque realmente não esperava. A gente não havia ainda contado para todo mundo, mas a gente já sabia que a Jaque estava grávida, então ela não ia jogar também. Então, mais ou menos que estavam os dois desempregados, eu para fazer uma cirurgia e ela grávida. Então, foi um momento difícil, mas que foram 2 meses, se eu não me engano, esse impasse, né? Uma das coisas boas, né, é a gravidez da Jaque. A gente sabe de toda a história, né, que aconteceu com vocês, a perda de um bebê em 2011 e, graças a Deus, tudo dando certo agora, né? Daqui, provavelmente, uma semana, Murilo vai ser papai. Pois é, responsabilidade, né? A gente está muito feliz, a gente está nas nuvens, apesar da Jaque agora o finalzinho da gravidez ser um momento bem difícil, né, cara? Dói tudo, não encontra posição para dormir, é cólica, é chute na costela, cotovelada, mas a gente está muito feliz. O Arthur está ótimo, está crescendo bastante, a gravidez evoluiu muito bem. Aqui no treino, a gente já percebe você cortando várias bolas, né? E o Pacheco, ele falava desse cuidado no seu retorno. Como é que está sendo trabalhado? Não, tá bem bacana, a gente está bem cuidadoso, a gente está se programando muito bem, mas a gente vem conversando bastante, o Pacheco tem me segurado em alguns momentos, mas a gente está seguindo uma linha aí para janeiro, fevereiro já está muito bem.
2016 está muito longe ainda, né? A lista de jogadores, então, nem se fala, né? Mas tem ainda essa ansiedade, mesmo faltando aí mais de 2 anos para a Olimpíada, já tem essa ansiedade? Já, não tem como não pensar. A gente fala também em 2016, mas, cara, a gente de repente estala o dedo e já é ano olímpico. Então, a gente não pode esperar, né? A comissão técnica está trabalhando para isso, testou bastante jogadores esse ano. Ano que vem também, provavelmente no início na Liga Mundial, deve dar mais chances a alguns jogadores, até definir um grupo que vai para o Mundial, que provavelmente vai sofrer poucas mudanças até a Olimpíada. Então, já se começou o ciclo olímpico e daqui não dá mais para cochilar. Bom, Murilo, a gente vai encerrando aqui e a gente sabe do grande número de fãs que você tem. A gente queria que você deixasse um recado para os seus fãs. Bom, queria agradecer a todos os meus fãs que se preocuparam, que torceram e que estão felizes pela minha volta e pelo nascimento do nosso filho. Vocês são muito importantes nas nossas vidas e apareçam no ginásio que eu estou voltando. Quando tiver o nascimento do Arthur, vai ter fotinho no Twitter, na rede social? Vai ter porque a Jaque não aguenta, né? Legal, Murilo. Obrigado pelo papo, viu? Boa sorte. Obrigado. E um ótimo ano aí para você e sua família, viu? Muito obrigado. Você que acompanha o Twitter, pode escrever pra gente, mandar sua mensagem, pode dar um alô, tá bom? Twitter, @gasesportiva. É só importante dizer que tudo que o Flávio Prado escreve no Twitter dele, a meu respeito, é mentira. Mentira. É mentira. Então, não deem nenhuma atenção porque ele fala. Ele tá com algum problema na cabeça. Eu só falei da Ponte Preta hoje, falei do Jorginho. Tudo é mentira, não importa. O que ele está falando é mentira. Não, do Jorginho é verdade, o Jorginho saiu. Sigam o Twitter do Gás Esportiva, o meu, do Celso, mas dele não, tá? YouTube.com. Não siga o meu Twitter? O seu não. Deleta, apaga, bloqueia, igual você faz com quem você não gosta. youtube.com/Gazeta Esportiva TV. E no Facebook, facebook.com/gesportivanet. Agora a gente vai para mais uma rápida paradinha aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco tem as novidades do mercado da bola e a preparação do Galo para a estreia no Mundial de Clubes. Não encoste no controle remoto, nós já voltamos. Está chegando a hora. Amanhã, o Atlético Mineiro vai conhecer o adversário que vai enfrentar na estreia do Mundial de Clubes no Marrocos. Raja Casablanca, time da casa, e Monterrey do México decidem quem vai encarar o Galo na segunda-feira. Enquanto isso, o técnico Cuca comandou mais um treino. Confira. O Mundial de Clubes será disputado com a bola da próxima Copa do Mundo, a Brazuca. Por isso, o Atlético Mineiro já está usando o novo instrumento de trabalho nos treinos em Marrakech. A qualidade da bola dividiu a opinião de 2 atacantes do grupo. Particularmente, eu não gostei não, viu? É uma bola pesada, né? A gente estava acostumado com a outra bola, que é mais leve. Dá para você colocar o efeito na bola e essa tem que pegar bastante firme nela. Ela ficou mais rápida, né? Mas acho que ninguém reclamou. Acho que hoje todo mundo já acostumado com essas bolas já, né? Antigamente, quando a gente jogava na rua, aquelas bolas de capotão, era mais complicado. E não é só a bola que é a mesma da Copa. O espírito do time para essa competição também é de Copa do Mundo. A nossa Copa do Mundo é quarta e domingo, é quarta e sábado. Então, nós remamos tanto para chegar nesse momento que o mínimo que a gente pode fazer é nos entregarmos de corpo e alma. Todos queriam estar aqui no lugar da gente. Então, por isso que a gente está encarando de uma forma mesmo de Copa do Mundo, né? Acho que é bom para o currículo, é bom para a história do clube, é bom para o jogador, né? Então, por isso que a gente está encarando com bastante seriedade. O Galo estreia no torneio contra o vencedor de Raja Casablanca e Monterrey do México, que se enfrentam amanhã. Esse lado da chave do Atlético me parece a mais difícil, porque tem pela frente ou o time da casa, que teve dificuldades na estreia, é verdade, contra o time da Nova Zelândia, mas é um time forte, ou o time mexicano. Tudo bem que os times do México, quando disputam o Mundial de Clubes da FIFA, são sempre decepcionantes.
Mas tem... Lo de sempre. Jogam como nunca e perdem como sempre. Mas, de qualquer forma, o Atlético tem que tomar cuidado para não repetir o efeito Mazembe. Está todo mundo falando da final com o Bayern de Munique, que é a final esperada, mas o Atlético não vai ter facilidade não nas semifinais, seja contra o Monterrey ou seja contra o Raja Casablanca. Repito, por ser o time anfitrião e outro por ser o time mexicano, que é uma escola um pouco mais difícil e que geralmente traz dificuldades para equipes brasileiras, Flávio. O primeiro jogo, todos os técnicos falam isso, o Tite já falou isso várias vezes. Tem o nervosismo, O primeiro jogo é muito complicado, é muito chato, toda aquela tensão, tudo aquilo. No momento que o Atlético ganhou o título da Libertadores, ele já começou a pensar nesse Mundial. E aí, é o tipo do jogo que se você perder uma final, foi uma final. Mas perder um jogo desse fica terrível. Então, é um jogo sempre complicado. Agora, convenhamos, o Atlético pode ganhar com tranquilidade de um ou de outro. Já do Bayern de Munique, aí... Uma outra história. Aí já não sei. Tomara que não saia Santos e Barcelona de novo. Ó, Flávio, o que você colocou e o Tite comentou, né? É só comparar a estreia do Corinthians contra o Al-Ahly e depois contra o Chelsea. Do São Paulo. Pareciam dois times diferentes. Do São Paulo, de todos. E do Inter não vou nem falar, né, com o Mazembe. Desde ontem, o ginásio do Parque São Jorge é palco de verdadeiros artistas da bola. É o terceiro campeonato brasileiro de futebol freestyle e o primeiro encontro latino-americano da modalidade. Dá uma olhadinha na reportagem do Adriano Dolfi e veja o que esses caras são capazes de fazer com uma bola. Aqui não existem traves, goleiros e nem times. Poucas regras. O árbitro é, na verdade, uma comissão julgadora. O que vale é a habilidade e a criatividade. Muitas pessoas acabam se inspirando até demais num certo freestyler a ponto de imitar manobras. Eu acho que a gente tem que se inspirar sim, mas a gente tem que buscar o nosso estilo, a gente tem que estar se construindo cada dia mais. Pega influência de um, pega influência de outro também. Essa junção é que vai formar você como freestyler. E o ginásio do Parque São Jorge é palco do terceiro campeonato brasileiro e do primeiro latino-americano de freestyle, um esporte que vem caindo no gosto, especialmente dos mais jovens. É um esporte, é divertido, é dinâmico, é radical, e eu acho que é por isso que está crescendo. E quer saber um dos motivos do amor a esse esporte? Por causa dele, Ronaldinho Gaúcho. A Copa de 2002, que ele fazia muito freestyle, brincava, isso despertou muito interesse dos brasileiros. Mas na Europa, isso na realidade vem do circo. E aqui argentinos e brasileiros não falam em rivalidade. A palavra é outra. É mais amizade do que rivalidade. A rivalidade é só quando os 3 minutos começam a descer. Depois, antes e depois, é amistade, ser amigos. Bom, fica o convite. Sábado e domingo, um programão para curtir com a família e, claro, o Gazeta Esportiva estará lá para mostrar como foi. O Flávio falando que sabe fazer isso, imagina. O Corinthians pode sofrer a primeira baixa para a temporada 2014. 5 meses após ter acertado a renovação do contrato com o clube, o atacante Emerson Sheik pode trocar o timão pelo Flamengo. Segundo informações da diretoria carioca, a proposta oferecida ao jogador é por um contrato de 2 anos, restando definir o acerto salarial. Essa é a segunda vez que o rubro-negro tenta a contratação do jogador, que vestiu a camisa do clube em 2009, conquistando o campeonato carioca daquele ano. No clube da Gávea, ele participou de 26 jogos, jogou 23 como titular, marcou 11 gols. Celso e Flávio, será que a era Emerson Sheik no Corinthians está acabando? Imagino que sim, ele renovou o contrato até como um prêmio pela boa Libertadores que fez, foi um dos heróis da Libertadores América, mas não conseguiu render, depois que renovou o contrato, aquilo que se espera dele e aquilo que ele já rendeu no passado. Me parece sim que chegou ao fim da linha a trajetória do Sheik no Corinthians. Se eu fosse ele, jamais trocaria o Corinthians pelo Flamengo, mas enfim, cada um sabe de si, né? O Internacional anunciou na tarde de hoje que o técnico Abel Braga está de volta para comandar o clube. O treinador que levou o Colorado aos títulos da Libertadores e do Mundial ainda não tem data para ser apresentado. Esta será a 6ª passagem de Abelão pelo Inter. Um dos alvos do Palmeiras para reforçar o time em 2014 não deve vestir a camisa do clube paulista. O meia Alex,
que é ídolo do Verdão e tem contrato com o Coritiba até o fim do próximo ano, vai continuar no clube paranaense. Hoje ele se reuniu com o presidente do Coxa para conversar, já que no fim do Brasileirão eles chegaram a trocar farpas através da imprensa depois do dirigente criticar duramente o elenco pelo desempenho nacional. Após o encontro, o presidente concedeu uma entrevista coletiva, onde anunciou que Dado Cavalcante será treinador do Coxa na próxima temporada e confirmou a permanência de Alex, que estava presente na sala de imprensa do Couto Pereira. Com isso, o principal alvo do Palmeiras para o meio-campo no ano do centenário é Bruno César. Lembra dele no Corinthians? Atualmente, ele está no futebol do Oriente Médio. Celso Cardoso. Bruno César, eu entendo que é uma bela contratação do Palmeiras, compõe bem o elenco, é um meia habilidoso, seria muito útil, sinceramente. Acho que é uma boa contratação, caso confirme. Mas precisa ver o que vem aí, né? A gente está lembrando daquele Bruno César do Corinthians. No futebol português ele começou bem, depois desapareceu. E aí foi aparecer no Oriente Médio. Então precisa ver, aquele lá atrás eu também acho. Agora vamos ver o que vem. Bom, esse não pode ser o grande reforço do Palmeiras. O grande reforço deveria ser o Alex mesmo. Uma pena para o Palmeiras que ele não tenha vindo. Mas ele está tão bem lá no Curitiba. Tá certo. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Você acha que a Portuguesa será rebaixada para a Série B? Não, 63% dos votos. Quero terminar o programa de hoje mandando um beijão para o Fernando Solera, que amanhã faz aniversário. Solera, locutor do povão, toda a felicidade do mundo para você, muita saúde em nome de toda a equipe do esporte. A gente ama você. Domingo tem mesa redonda a partir das 9h30 da noite e às 10h30, sequência, Troféu Mesa Redonda, 10ª edição, imperdível, maravilhoso, sensacional. Beijo. Nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Solera, parabéns antecipados para você. Mestre querido Solera, muitas felicidades, muita saúde. Domingo tem mesa redonda e Troféu Mesa. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento